Sociedade do efêmero. Eu não sei exatamente se vão compreender o que eu quero dizer por sociedade do efêmero, mas resumidamente, efêmero é tudo aquilo rápido, que vem fácil e vai fácil. Algo meio fútil, meio banal. E eu percebo que a sociedade que nós vivemos atualmente, o século XXI, desde os anos de 2020 para cima, eu categorizo como a sociedade do efêmero, porque tudo que nós queremos é apenas algo fútil, algo banal para nos distrairmos um pouco. E, de certa medida, é claro que o YouTube está incluso nisso, mas eu atribuo grande parte da culpa da sociedade do efêmero às plataformas de vídeo curto. Em especial, os Reels do Instagram, o TikTok, os Shorts do YouTube. E você percebe como que isso se alastrou como uma espécie de vírus. Porque até 2017, 2018, o TikTok era visto como algo paia. As pessoas faziam vídeos zoando o TikTok, falando que aquilo era ridículo. Mas com o surgimento da pandemia, o TikTok cresceu de uma forma exponencial, acabando influenciando até mesmo outras plataformas. Tanto é que surgiu depois os Shorts no YouTube e o Reels do Instagram. Não sei se existia na época não, porque eu nem usava Instagram nessa época. Eu me adverti ao Instagram somente em 2023, 2024, por aí. O que é relativamente tarde, né? Mas não me arrependo, não. Eu me arrependo de ter começado o Instagram, não de ter começado a usar ele tarde demais. Enfim, voltando ao assunto. Um brasileiro passa em média 5 horas por dia nas redes sociais. 5 horas por dia. Considerando que uma pessoa dorme em média 8 horas por dia, ou de 24 horas, 13 horas do dia dessa pessoa estariam perdidas. É isso mesmo? Peraí, 8 mais 5, 13, tá certo. Eu sou de humanos, eu não sou bom com matemática, não. Claro, se você for um influenciador e você ganha dinheiro com a internet, com as redes sociais, não seriam horas perdidas. Mas considerando que a maioria das pessoas são apenas usuários de redes sociais, ou seja, pessoas que estão lá só para ficar vendo stories de outras pessoas, ou para postar stories só para alguns amigos verem, não publicidades para grandes marcas, acaba sendo realmente uma perda de tempo. Porque é um tempo que você não está ganhando dinheiro com isso, não é que você está ganhando uma experiência, você não está ganhando uma história para contar enquanto você está na sua rede social. Você apenas está, resumidamente, perdendo tempo. Por mais que você não goste tanto da expressão perdendo tempo, porque ela considera isso um desperdício. E nada exatamente é um desperdício de tempo, propriamente falando. Afinal, há um filósofo, que eu não me recordo o nome ao certo, que dizia que tempo que você gosta de perder nunca será um tempo perdido. Mas a questão é, será que você realmente gosta de perder seu tempo em redes sociais? Ou você apenas ainda não se deu conta de que é uma perda de tempo? Porque particularmente o que ocorreu comigo, a partir do momento que eu percebi que eu estava jogando minha vida inteiramente no lixo, que eu poderia estar fazendo algo muito mais produtivo, ao invés de ficar scrollando infinitamente os Reels do Instagram, aí eu percebi que aquilo não era algo benéfico, que não era um tempo que eu estava gostando de perder. E aí eu fui diminuindo, obviamente, eu não consegui me livrar completamente de ficar vendo Reels do Instagram, mas é claro que hoje em dia é um tempo muito menor, em comparação a horas que já chegaram a ser antigamente. Mas é claro que é muito fácil ser apenas mais um entre outros milhões de canais que vêm aqui para criticar as redes sociais e que você deveria parar de usá-las. E é claro, já tem milhões de pessoas que já disseram isso, você provavelmente já ouviu isso. Então, deixando de falar um pouco do meu próprio umbigo, da minha experiência com redes sociais, quero falar um pouco mais da sociedade em si, de como está moldando a sociedade. Porque basta olhar à sua volta e você vai perceber que provavelmente você tem um amigo que quando você sai com ele tá o tempo todo celular na mão, o tempo todo respondendo alguma mensagem. E a pessoa não se torna presente num evento social, ela está muito presa ao mundo virtual. E aí eu me recordo de quando eu li 1984, do George Orwell, na qual, para quem nunca leu, o livro abre com a seguinte frase: dentro ou fora de casa, dormindo ou acordado, trabalhando ou não trabalhando,
Nada lhe pertencia, além dos poucos centímetros cúbicos em sua mente. Não me recordo se era exatamente essa frase ao certo, mas era algo semelhante. E quando eu li isso, já, é claro, me veio a entender que aquilo se tratava de um futuro distópico, como realmente é no livro, porque não fazia sentido para mim alguém conseguir controlar de tal maneira a vida de outra pessoa. Mas agora, quando eu paro para analisar com mais calma, é exatamente a situação que nós nos encontramos, não importa se nós estamos trabalhando ou não trabalhando, dormindo ou acordado, ou dentro ou fora de casa, nós sempre estamos conectados ao mundo virtual de certa forma. Não existe mais não estar online, você sempre está online. E a única diferença que há entre a realidade e o livro é que, na realidade, nem mesmo os poucos centímetros cúbicos dentro de nossa cabeça nos pertencem mais. Porque agora nossa mente é completamente controlada pelos algoritmos virtuais. Você não tem mais liberdade nem sobre o que você quer assistir. Porque no TikTok e no Instagram, você vai apenas scrollando para baixo e assistindo aquilo que o algoritmo te recomenda. Percebe que você não tem nem mais a liberdade de escolher aquilo que você quer ver? Pô, cara, é algo simplesmente patético quando você para fazer uma análise mais de terceira pessoa. Quando você analisa a sociedade de fora dela, você percebe o quanto que tudo isso que nós estamos fazendo e vivendo é ridículo, não passa de um teatro de todo mundo está acreditando muito bem. E é claro que nesse momento pode parecer também o mesmo lunático da minha parte dizer isso, mas percebe que a maioria das pessoas estão tão ocupadas distraindo-se da realidade nas plataformas digitais, nas redes sociais no caso, que nem percebem quanto que o mundo está literalmente se dissipando à sua frente. Eu digo isso por conta do aquecimento global e de inúmeros outros problemas, sejam eles geográficos, climáticos, geopolíticos e outros incontáveis problemas econômicos, etc., que estão ocorrendo no mundo atualmente, mas ninguém exatamente dá tanto valor ou tanta importância porque está muito ocupado, imerso na própria arrogância. Perdão pela rima. Isso me lembra também de uma poesia do Fernando Pessoa, que eu não vou saber recitar ela corretamente, mas ela dizia, resumidamente, que o homem que inventou o espelho envenenou a raça humana. Porque antes da invenção do espelho, para o ser humano conseguir contemplar a própria face, ele precisava se encurvar na beira de um lago, na beira de um rio, para conseguir enxergar os seus próprios olhos. E que essa postura de se encurvar diante da natureza para poder se enxergar era algo simbólico, que não poderia ser retirado do ser humano. E aí, Fernando Pessoa chegou à conclusão que o homem que inventou o espelho envenenou a raça humana. E eu, particularmente, concordo com isso, porque é exatamente nesse de você ficar se admirando que você se torna uma pessoa egoísta. E o egoísmo, caralho, o carro quase bateu aqui agora. Voltando ao assunto, o egoísmo é provavelmente o sentimento mais presente na humanidade atualmente. E quando você passa muito tempo nas redes sociais, você vai ter, eventualmente, de chegar a um dos dois caminhos. Ou você se torna uma pessoa muito egocêntrica, que fica pensando somente na própria imagem, que fica toda hora conferindo quantas pessoas curtiram sua fotinha, quantas pessoas visualizaram o videozinho que você postou, ou você se torna o outro oposto dessa linha. Você se torna uma pessoa com uma síndrome do impostor muito forte, porque você começa a se comparar cada vez mais com as pessoas que desenham melhor que você, que pintam melhor que você, que cantam melhor que você. E ligando Fernando Pessoa agora a Platão, nós chegamos no mundo das ideias, na qual toda a dor surge do ideal de perfeição que você tem no mundo das ideias. É aquele famoso dilema do cavalo perfeito. Você nunca pode ter visto um cavalo perfeito, mas você sabe exatamente como é um cavalo perfeito porque a imagem do cavalo perfeito está na sua mente. E a dor vai surgir daquilo que é imperfeito, mas você consegue obter no plano físico, no mundo real, e aquilo que é perfeito, a perfeição,
que existe somente no mundo das ideias. A comparação entre aquilo que você consegue e aquilo que você almeja ter é o que causa dor, o que causa sofrimento, de certa forma. E por isso, agora recapitulando tudo que eu disse, quanto pela quebra da liberdade que o George Orwell nos avisou, George Orwell, não sei se é George Orwell ou Orwell, a pronúncia certa, o nome do cara é muito confuso para mim, mas quanto pela quebra de liberdade que as redes sociais nos traz, quanto pelo egoísmo que elas também nos traz, como Fernando Pessoa já havia dito, e quanto pela síndrome do impostor causada pela comparação que ela nos traz também, como já diria Platão, quando ele começou a teorizar sobre o mundo das ideias. É exatamente por isso que nós fizemos a sociedade do efêmero, sociedade do fútil, e é por isso que todo mundo está, de certa forma, muito cansado, ou muito revoltado, ou muito ignorante, porque se perdeu completamente, não sabe o que está acontecendo com o mundo. Mas é isso. Não tem mais tanto assim o que dizer, não. De certa forma, nada do que eu disse aqui é imparcial ou neutro, porque tudo que eu digo, querendo ou não, vai ser moldado pela minha opinião passada e pelo aquilo que eu penso. Eu não consigo ser uma pessoa neutra e imparcial, porque eu sou um ser humano. E seres humanos, infelizmente, têm opiniões pessoais. Enfim, é isso.